sua família precisa de ser liberto, salvo, né? Que essa pessoa possa, né, encontrar, né, com Jesus Cristo, ouvir a palavra de Deus, estar com o coração receptivo. Se você conhece uma família, né, que está passando por dificuldades, que o Senhor possa entrar nessa família, né, e trazer a reconciliação. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós queremos agora também, Senhor, recorrer ao nosso Pai Altíssimo, porque, Senhor, o Senhor é louvado, o Senhor é adorado neste lugar. Nós te amamos, Senhor, e, Senhor, sem Ti nós não somos nada. Por isso, agora, como filhos, Senhor, que estão em necessidade, nós clamamos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Nós pedimos, Deus Pai, pela saúde da Dora, Senhor, nós pedimos, Senhor, pela saúde da Nancy. Nós oramos, Senhor, Pai querido, pela saúde do seu João, Senhor, Pai querido. Pedimos, Senhor, Pai querido, pela irmã Jane, pela irmã Célia Sônia, Senhor, Pai querido, pela Elisângela, Deus Pai, por todos aqueles que estão enfermos neste momento, precisam, Senhor, do teu auxílio, do teu socorro. Senhor, por aqueles que estão perdidos, Senhor, Pai querido, pelos nossos amigos, familiares que não te conhecem, Deus Pai, encoraja-nos, Senhor, a sermos sempre pessoas evangelísticas dentro da nossa família para compartilharmos o Evangelho da salvação. Senhor, Pai querido, que o Senhor quebrante os corações duros, Deus Pai, para que ouvindo a Tua voz eles creiam em Ti, Senhor. Nós oramos pela reconciliação e a restauração das famílias, Deus Pai querido. Por isso também quebra o orgulho do nosso coração, derrama da Tua graça sobre nós, para que nós possamos dar graças uns aos outros, Deus Pai. Senhor, obrigado, Senhor, Pai querido, pelo Teu cuidado, pela Tua igreja neste lugar, por todos aqueles que aqui hoje estão presentes. Eu oro que o Senhor os faça crescer, prosperar, que eles sejam guardados e protegidos, Deus Pai, que eles possam, Senhor, ser abençoados com inteligência e o pão de cada dia, Senhor, Pai querido. Obrigado, Senhor, Pai querido, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. E hoje, Senhor, que iniciamos com o primeiro culto deste ano aqui em Newark, Senhor, Pai querido, que seja, Senhor, Pai, um dos muitos cultos que faremos este ano para lembrar e louvar o Teu nome, Deus Pai. Para Ti seja o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então hoje nós vamos continuar, né, onde paramos no ano passado, no capítulo 42 de Isaías. E hoje, né, essa passagem de Isaías que eu vou estar ministrando, que eu vou estar pregando, ela tem muito a ver com a minha mensagem de ano novo, né? Não foi intencional, mas eu percebi nessa mensagem que ela quase que é uma continuação do que eu preguei, né, na semana passada, em 2 Coríntios capítulo 5, quando encorajei a igreja, né, a viver como uma nova criatura. Por quê? Porque era exatamente o que Isaías estava fazendo com a nação de Israel. A nação de Israel, né, ela estava a ponto de ser tomada, né, cativa, né, ela estava sempre de ser tomada como escrava, né, pela Babilônia, né, ainda não havia acontecido, mas aqui Isaías, sabendo que isso era inevitável e haveria de acontecer, porque Deus já havia determinado, ele fala aqui neste capítulo como se já houvesse acontecido, como se eles já fossem presos e cativos da Babilônia. Eles ainda não estavam no cativeiro, eles estavam na iminência, né? Eles estavam na iminência disso acontecer, já havia um perigo rondando, eles já haviam percebido que havia esse perigo, né? Mas como ainda as coisas estavam boas, eles estavam bem, né? Ainda havia muita coisa na terra, eles não se preocuparam muito e não deram ouvido. Eles não se preocuparam com aquilo que Deus estava falando. Deus estava chamando eles para que eles se arrependessem de seus pecados e começassem uma vida nova, uma maneira nova de viver, que eles se voltassem, né? Então Deus estava dando um alerta. Aqui no capítulo 42, eu já preguei, né, parte desse capítulo no ano passado, no final do ano passado, né? Nós continuamos agora a partir do versículo 18, hoje eu vou do 18 ao 25, capítulo 42, do 18 ao 25, vamos terminar esse capítulo hoje, né? No final deste capítulo agora, ele vai falar, né, agora com a nação de Israel, e aqui nós vamos ver uma coisa interessante, porque no início do capítulo, ele anunciou a vinda de um servo, e a gente aprendeu aqui que esse servo que ele estava anunciando que viria era Jesus Cristo. Hoje nós sabemos, naquele tempo eles ainda não sabiam. E Jesus era o servo de Deus que viria. E agora aqui ele vai usar a mesma linguagem, ele vai chamar também aqui e vai falar a respeito de um servo. Só que agora aqui no final do capítulo ele não está falando do servo Jesus, ele está falando do servo Israel. A nação de Israel,
ela foi escolhida para andar com Deus, para ser a serva de Deus, né? Ou seja, a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos servir, ele foi nosso servo, mas nós somos salvos e nos tornamos o seu servo, porque ele é o nosso Senhor, né? Então, a Bíblia ela usa essa palavra servo não apenas para Jesus, mas também para aqueles que servem a Deus, né? E é esse o caso aqui. A nação de Israel havia sido escolhida para servir a Deus, para que ela pudesse ajudar a Deus na sua obra missionária, vamos dizer assim, na sua tarefa de salvar o mundo, de levar a palavra da salvação a toda a criatura. O que a gente hoje não percebe, daqui a pouco eu vou fazer a leitura, né? Eu só quero comentar algumas coisas. O que hoje que a gente não tem percebido, né, muitas vezes, é que nós estamos vivendo num mundo que, quer dizer, talvez você tenha percebido, né, que há muitas mudanças e mudanças rápidas. Mas eu não sei se você que está aqui na América hoje, né, muitos chegaram recentemente, outros já estão há mais tempo, talvez saibam. Não sei se você sabe que a nação americana, ela nasceu do desejo de muitos cristãos, né, que deixaram os seus países ao redor do mundo, principalmente a Inglaterra, mas não foi só da Inglaterra, que eram perseguidos, porque naquele tempo, até mesmo onde o cristianismo sadio estava crescendo, ele acabou se misturando com os governos, com os líderes. Isso sempre houve, mas o cristianismo saudável, correto, né, ou seja, bíblico, ele estava crescendo, né, numa fase da história da humanidade, né, deixando aquele tempo, né, que foi um tempo sombrio da Igreja Católica Romana, né, que já havia se desviado do Evangelho verdadeiro, né, que já não ensinava, né, de uma maneira bíblica mais as pessoas. Houve um despertar e as pessoas estavam deixando, né, a religiosidade, o erro, e estavam buscando andar com Deus, com um relacionamento com Deus. Só que logo, né, muitos países perceberam, né, a força que a religião tem e elas começaram a tomar posse também, né, destes grupos e a religião, né, verdadeira acabou se misturando também com o Estado, com as nações. A Inglaterra acabou se separando da Igreja Católica Romana, mas formou a Igreja Anglicana, a igreja do Estado. Ou seja, ainda assim, quem governava eram os líderes políticos. E não havia, então, aquela liberdade, né, de adorar que o ser humano convertido quer ter. Né? Nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós amamos essa liberdade que nós temos de poder ler a palavra, aprender, estudar, adorar a Deus, né, com toda a liberdade. E quando se mistura o governo com a igreja, isso não acontece, porque o governo muitas vezes vai ditar, vai controlar, né, não vai permitir certas coisas, né, ou muitas vezes vai permitir aquilo que a Bíblia não permite, ou seja, há uma mistura. Então, né, ao redor do mundo isso aconteceu, principalmente na Europa, e vários grupos resolveram vir para as novas terras. Né? E as novas terras naquele tempo eram a América, o Brasil, né? As Américas, né? Eram as novas terras da época. E a nação americana, ela recebeu um grande influxo de pessoas crentes que queriam liberdade de expressar a sua religião, de poder crer e adorar a Deus como eles queriam. Havia grupos diferentes, havia uns mais carismáticos, havia uns mais conservadores, havia o que a gente chama de os puritanos, né? Que influenciaram muito a América. E a América, ou seja, de uma forma geral, ela foi estabelecida, ela foi organizada com base, né, na palavra de Deus, no fundamento cristão. Só que hoje isso se perdeu. Hoje a nação americana está muito longe dessa base cristã, dessa base moral cristã que veio da boa palavra de Deus. Nós estamos muito longe dessas coisas. E parece que nós, né, e aí quando eu falo nós que moramos aqui na América e os que também são americanos, né, as pessoas que aqui vivem, parece que nós não nos preocupamos muito com isso. Parece que a gente não está dando ouvido ao que Deus está fazendo, a gente não está percebendo, né, o grande perigo que é
a gente andar longe de Deus, a gente começar a negociar com as coisas que não são de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que a mensagem de hoje, que Deus fala com Israel, seja relevante para a gente que mora aqui hoje, em 2024. Ou seja, o perigo que Israel vivia naquele tempo, que Isaías pregou, há mais ou menos, nós estamos, 2024, ou seja, mais ou menos há 2.600, 2.700 anos atrás, é muito similar aos perigos que a nossa nação, ou a nação em que a gente vive, está vivendo. É muito similar. Deus está falando, Deus está mostrando, nós temos visto os sinais que Deus tem deixado, inclusive de maneira física, porque Deus vem anunciando na sua palavra que quando o tempo do fim se aproximar, as calamidades aumentariam. Nós vemos como tem crescido o número de calamidades no mundo e das calamidades naturais. Nós temos visto, nós acabamos de passar por uma década que se iniciou com uma pandemia. Nós vemos o risco que nós estamos vivendo e se a gente tiver um pouquinho de noção da Bíblia, nós podemos perceber que a palavra de Deus, ela fala que isso aconteceria. Fique tranquilo, querido, ainda não é o fim, porque a Bíblia diz que antes do fim viria o tempo das dores de parto. Ou seja, haveriam sinais que se multiplicariam, haveriam as ocorrências. Quanto tempo dura o parto de Jesus, eu não sei. Essa semana teve irmãs que deram a luz lá na igreja de Long Branch, tem algumas que estão para dar a luz recentemente, algumas nós estamos aguardando, minha vizinha, das mulheres a gente sabe que é 9 meses. Quanto é o tempo de parto, até que Jesus venha, a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus cumpre o que ele promete, porque para Isaías ele prometeu que Jesus viria, se faria carne, e ele veio, e ele se fez carne. E Jesus, antes de ir, ele prometeu que voltaria uma segunda vez, e eu sei que então ele vai voltar, porque se Deus cumpriu a primeira promessa, eu estou certo que ele também vai cumprir a segunda promessa. Então nós temos que estar preparados e atentos a estas coisas. Então nós temos que ter cuidado. Então, o meu ponto para hoje, nós vamos ver aqui, quanta paciência ainda Deus tem com a gente. Quanta paciência Deus ainda terá com a América. Será que não é hora da gente, em vez de continuar brincando, esperando pela paciência de Deus, tomar uma atitude e ajudar essa nação a mudar? Isso só pode acontecer se nós levarmos a mensagem do Evangelho, se nós nos tornarmos aquilo que Jesus nos chamou para ser, mensageiros do Evangelho. Porque só tem uma coisa, como eu preguei no domingo passado, no Ano Novo, só tem uma coisa que pode mudar permanentemente a vida de uma pessoa, é Jesus Cristo. Amém. Não há outra. Não tem conserto para a política, não tem conserto para o governo, não tem conserto para as organizações. A gente pode até tentar melhorar temporariamente as coisas, mas para que a gente possa ajudar a humanidade, a gente precisa se tornar mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo, porque só Jesus pode mudar permanentemente a vida de uma pessoa. Não tem outra maneira. E é o que vai acontecer aqui, porque Israel havia sido chamado para ser o povo da aliança, ou o povo mensageiro de Deus. Então vamos ler? Vamos ler do versículo 18 ao 25, lá diz assim: os surdos, vamos lá, os não, só está aqui, surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor de sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois?
Quem entregou a Jacó por despojo, ou a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queríamos andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém, nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Deus Pai, com a Tua presença, Senhor, porque é o Espírito Santo que ensina o homem, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso hoje, Senhor, não as minhas palavras, mas, Senhor, o Teu Espírito venha trazer convicção aos nossos corações, porque só o Senhor pode mudar as nossas vidas. Senhor, Pai querido, esta palavra, Senhor, foi uma palavra dura ao povo de Israel, foi uma palavra de alerta, para abrir os olhos daqueles que não podiam ver e os ouvidos daqueles que já não ouviam mais. Senhor, Pai querido, que, Senhor, o Senhor não encontre este povo aqui. Senhor, que o exemplo de Israel possa nos encorajar, Senhor, Pai querido, a dar ouvido à Tua voz e à Tua palavra. A, Senhor, não andarmos como cego neste mundo, mas, Senhor, sabendo, Senhor, Pai querido, pela esperança e pela fé, Senhor, Pai querido, que há, Senhor, Pai querido, um mundo vindouro. E que nós precisamos nos consertar contigo, Senhor, Pai querido. Por isso, Senhor, quebranta os nossos corações para nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Ti, Senhor. E andarmos nessa aliança maravilhosa que o Senhor preparou através do envio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Essa aliança essa que hoje celebraremos também na ceia, Senhor, lembrando que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, hoje, Senhor, humilha-nos, Senhor, para que com o coração humilde e quebrantado nós venhamos a crer em Ti. Não permita que o orgulho tome conta de nós nesta manhã, Deus Pai. Ajude-nos, Senhor, Pai querido, dando bom entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, aqui a gente vê que ele fala de um servo, e eu já disse para os irmãos que esse servo aqui agora não é Jesus Cristo, esse servo aqui é o próprio Israel, a nação de Israel. Apesar de nós brasileiros, né, usarmos, né, o pronome no feminino, né, a nação, né, a Jesus, aqui você pode ver que o vocabulário estava usando no masculino, porque ele estava falando, né, de uma maneira pessoal, como se estivesse falando ao homem Israel, que deu origem à nação de Israel. É lógico que ele não estava falando só com o homem Israel, né, que é Jacó. Né? A gente conhece a história, né? Que ele recebeu esse nome por andar com Deus, e Deus prometeu que através da descendência dele formaria uma nação sobre a terra. Então Deus ele se direciona a essa nação, né? E fala com essa nação, e era isso que estava acontecendo aqui. Só que essa nação agora já não dava mais ouvido a Deus. Na primeira parte da minha mensagem, que vai do versículo 18 ao 20, a gente vai ver aqui que Israel, esse servo, ele já não ouve mais. E eu pergunto para você, se você, né, é patrão, e você tem um funcionário, um servo, né, se você tem um funcionário e você dá ordem e ele não ouve, para que ele serve? Nada. Ele só vai te dar o quê? Problema. Um funcionário que não ouve o patrão, que não segue as direções que a empresa dá, que o Senhor dá, ele não serve para nada. E era o que estava acontecendo aqui. Deus tinha um servo, aliás, ele disse, é um servo que eu amo, é amado meu. Ele até amava esse servo, mas esse servo já não ouvia o que Deus falava. Então aqui no versículo 18 a gente começa a ver, eu quero que você volte comigo no versículo 18, você vai ver que aqui, né, Deus está mostrando de uma maneira que quem não ouve a Deus não pode ver o que ele faz. Deus estava fazendo muitas coisas naquela nação, mas porque aquela nação já não dava ouvidos a Deus, e quando eu falo dar ouvido a Deus, querido, ouvir não é só escutar o que a gente fala, aqui eu estou falando de obediência. Quem não obedece, quem não dá ouvido, não pode ver o que Deus está fazendo, não pode ver as maravilhas de Deus, não pode ver quem Deus é. E era o que estava acontecendo. Olha só, ele diz no versículo 18, surdos ouvi, e vós cegos olhai,
para que possais ver. Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam compreender, eles não obedeciam, eles não entendiam porque estavam ensurdecidos, estavam cegos. Aparece até meio irracional. Eu amo Deus, querido, pelo que Ele é, mas eu amo o humor de Deus, que é interessante. Você percebeu aqui? Ele está dando ordem, ele está falando assim, ô surdo, ouve. Deixa eu te falar, se você encontrasse uma pessoa surda na sua frente e você falasse assim, você está me ouvindo? Adiantaria alguma coisa? Não. Se ela é surda, ele não te ouve. É interessante, né? Parece meio irracional que ele está dando uma ordem aqui, né? Ô surdo, ouve, ou você que é cego, veja. É porque é óbvio que ele não estava falando de surdez física nem de cegueira física, querido. Ele está falando, né, da vida espiritual daquela nação. Da vida espiritual. E muitas vezes assim nós estamos. Deus está falando com a gente, Deus está mostrando através da palavra. Ele vem ano após ano, culto após culto, semana após semana, leitura após leitura da Bíblia. A gente vê e sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que é certo fazer, as decisões que nós temos que tomar. E muita gente fala assim, mas Deus vai entender o que eu estou passando. Então, Ele sabe. A gente está agindo como? Como surdo e como cego. É disso que ele está falando. A gente tem visto o que tem acontecido neste país. A cada dia que passa, o certo tem se tornado errado e o errado tem se tornado certo. Mais e mais e mais. E olha que a palavra já disse que com a proximidade dos fins dos tempos, isso aconteceria. Então, por isso que eu posso dizer para você hoje que nós estamos vivendo, né, a proximidade do fim, porque Jesus anunciou através da palavra que próximo do fim, isso aconteceria. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Ele está deixando isso bem claro. Os israelitas, eles começaram a achar que o Senhor, esse que é o problema, muitas vezes a gente acha assim, né? A gente começa a achar algumas coisas a respeito de Deus, né? Porque a gente continua no erro, a gente continua fazendo a coisa errada, a gente continua não obedecendo a Deus, não dando ouvido ao que Ele fala. Então a gente começa a achar, que nem a nação de Israel, que o Senhor é que é cego e surdo, porque olha, ele viu que eu fiz isso, ele viu que eu fiz aquilo, ele viu que eu aqui não fiz como ele queria, mas ele não fez nada comigo, as coisas continuam boas, está tudo indo bem. Eu acho que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo. O grande problema, querido, é que a gente se esquece que o nosso Deus, ele é eterno. E por ele ser eterno, a paciência dele é longa. Mas o juízo dele é certo. E no fim, pode parecer que nada vai acontecer, mas quando Deus nos chamar para prestar conta, a balança vai ser justa. Aquilo que você pensou que ele não estava vendo e aquilo que você pensou que ele não estava ouvindo, está tudo anotado. Porque ele vê e ele ouve. E a nação estava agindo como se ele não estivesse. Eles estavam à iminência do perigo da destruição. Como eu disse, eles ainda não haviam sido destruídos, mas Deus já está falando como se ele já tivesse sido destruído. A gente sabe que se nós nos arrependemos dos nossos pecados e obedecemos a Deus, nós vamos para o inferno. Só vai para o céu quem crê e fez de Jesus Senhor da sua vida. E olha que o próprio Senhor Jesus falou, os meus discípulos, os meus filhos, os que eu salvo, são aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras. Tem gente que fala assim, não, eu já fui para a igreja, eu estou bem com Deus. Não adianta vir para a igreja e não viver em Cristo Jesus como uma nova criatura. Porque tem muita gente que andou na igreja, que pregou no púlpito, que fez milagre, que orou, e Jesus, no dia em que nos chamar, vai dizer, eu não te conheço.
Será que vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que muitas vezes a gente está assim dentro das igrejas, assim que a gente está andando com Jesus Cristo, exatamente como a nação de Israel. Como ainda nada aconteceu, como ainda não houve nenhum prejuízo, como Deus ainda não me castigou, como Deus ainda não fez, olha, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz a coisa errada, eu sei que eu não estou no caminho certo, eu sei que eu não estou tomando a direção certa, eu sei que eu não estou lidando com o meu casamento do jeito certo. Aí a gente fala assim, bom, como nada de mal ainda aconteceu nessa situação, eu acho que está tudo bem. Eu vou chegar lá. A gente pensa que Deus é cego e que Deus está surdo. Quando é exatamente o oposto. Nós aqui estamos cegos e surdos e não estamos vendo. Por quê? Como eu disse, Deus é paciente. Ele tem toda a eternidade para esperar. Você não, mas Ele tem. E no dia certo, em que Ele apontou, Ele vai julgar os justos e os injustos. Ele vai salvar os justos e vai condenar os injustos. Você pode ir bem a sua vida inteira na carne, mas se você não estiver com Jesus Cristo, você vai passar a eternidade no inferno. Era isso que eles estavam. Eles estavam com água, com comida, com dinheiro, com um exército grande, com roupas bonitas. Eles estavam fazendo festas. A gente vem lendo o livro de Isaías, a gente vê isso. Eles faziam festas. Estava tudo bem. Havia uma ameaça. Eles já sabiam que havia ameaça. Eles percebiam a movimentação dos inimigos. Mas eles estavam... Não, está tudo bem. Mas Deus já havia determinado o dia. Tanto é que aqui ele não fala que vai acontecer, aqui ele já fala como já estivesse acontecido. E quem não ouve a Deus não pode ver o que ele faz. E eles não conseguiam ver o que estava acontecendo. Era isso. Os israelitas estavam praticando aquilo que nós também praticamos, querido. Você já deve ter ouvido falar disso. Audição seletiva. Sabe o que é audição seletiva? Não. Você só escuta o que você quer ouvir. Você conhece alguém assim? Aí você fala assim, conheço meu marido. Né? Deus está falando com você, não é comigo, não. Não é só seu marido, não é só sua esposa. Todos nós. A gente pratica audição, a gente ouve só o que a gente quer ouvir. É isso. Israel só queria ouvir o que eles queriam ouvir. Mais nada. Eles não estavam preocupados com o que Deus estava falando. Eles ouviam o que eles quiseram, eles já não se preocupavam com o que Deus falava. Olha só o versículo 19, olha só. Versículo 19 diz, né, a gente vê aqui que eles perderam o foco do que era o mais importante. Olha só o versículo 19. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Está falando de Israel. Olha, só quem que é cego? É o meu servo, Israel. Quem que é surdo aqui? O meu mensageiro, aquele que deveria ser o que levava a mensagem da salvação. Quem eu enviei. E quem é cego, como que é perfeito? Deus o aperfeiçoou. Deus fez uma aliança com a nação de Israel entre todas as outras nações da terra. Havia justiça de Deus sobre a vida daquela nação. E cego como servo do Senhor. Olha só, Deus separou aquele povo para Ele. E o que eles não viram? Vamos identificar aqui nesse versículo o que eles não viram. Primeira coisa que eles não viram, a gente percebe aqui no princípio do versículo 19, é que foi um privilégio ser servo ou servir como mensageiro de Deus. Ser um mensageiro de Deus é um privilégio, querido. E os crentes falam, pastor, é tão difícil falar do evangelho. Não, difícil é lidar com o seu coração. Difícil é lidar com o que você pensa de você mesmo. É por isso que você não abre a boca para falar. Quem nos preocupa muito com o que pensa da gente, a gente fala. Já viu que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a falar com o que dá na nossa telha? Sim.
Não é? É assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais... Por quê? Porque quando a gente é novo, a gente está preocupado quem quer arrumar namorada, a gente quer ter amigo, a gente quer fazer parte dos grupos. Quando a gente é novo, a gente ainda está tentando formar, né, o nosso grupo de relacionamento. Então, a gente se preocupa muito com a nossa imagem. Depois que a gente já está velho, a gente já tem os amigos, já tem a família, já tem um monte de gente, já está com gente sobrando para os lados, você já não está nem aí. Você fala o que você pensa e pronto. Né? E se não gostar, a gente fala, se não gostar, vai embora. Porque a gente já não está mais tão preocupado com a nossa própria imagem. A maturidade vem e você fala assim, né? Eu não estou dizendo para a gente ser descuidado, querido. Não, também não é bom agir assim, não. Também tem gente que abusa disso. Né? E a gente não deve, né, ser mal educado, a gente não deve tratar as pessoas mal. Né? Exatamente, a gente tem que ter cuidado. Mas a gente não deve ficar se preocupando demais com o que os outros pensam da gente. Principalmente quando a gente se trata de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que vão pensar de mim se eu, aqui no meu trabalho, falar de Jesus Cristo? Será que eles vão se tornar meus inimigos? Jesus, eu preciso te dizer, Jesus falou que se você fizer isso, você vai ter o quê? Inimigos. Se você for piedoso, você vai ser o quê? Perseguido. Se você amar a Deus, você vai ser odiado pelo mundo. É por isso que você precisa tomar uma posição, querido. Você tem que estar posicionado e saber se você é crente mesmo ou não. Esse é o problema de muita gente dentro da igreja hoje. As pessoas, elas querem Deus, mas não tomam uma posição. A gente tem que ter posição. Jesus, o problema é esse evangelhozinho sem vergonha que a gente anda ouvindo por aí. Infelizmente é o que mais ganha mídia. Aparece na televisão, né, os nossos coaches, né, nós temos essas porcariadas todas. Né, e aí o pessoal passa o dia ouvindo Cláudio Duarte, passa ouvindo não sei o que, Brunet lá, não sei o que lá. Passa ouvindo essas bobagens, esses caras que não pregam o evangelho, só falam aquilo que é gostoso ouvir. O que faz a gente rir. E não houve evangelho de verdade que anuncia na palavra de Deus que quem quiser ser piedoso vai ser perseguido. Quem amar a Deus vai ser odiado pelo mundo. Isso é lógico que eles não falam. Isso não enche, querido estágio. Aí a gente já passa atrás dessa gente que ganha ibope na mídia. Porque, querido, nunca, ninguém que prega o evangelho de verdade vai ter muitos seguidores. Mas é uma das maneiras que eu seleciono as pessoas que eu ouço. Se eu já abro assim, vejo que tem gente demais que serve com a boca, eu já falo assim, deixa eu ver o que ele ensina e acredita. Porque às vezes tem até gente boa, tem muita gente seguindo, não estou dizendo isso, mas da maioria das vezes não tem. Aí eu falo aqui, tem pouca gente, deixa eu ver. Isso é bom também. Também tem gente que tem pouca gente, porque também só fala bobinha. Nós temos que tomar cuidado, ou seja, é um privilégio servir. E eles haviam se esquecido completamente disso. Eles estavam cegos e surdos. Olha só que como a condição deles era, na verdade, pior do que a condição do mundo. Ainda no capítulo 42, volta comigo lá no versículo 6 e 7. Eu já preguei essa passagem lá no princípio, né, Deus faz, né, a declaração, Isaías profetiza a respeito da vinda de Jesus, o servo de Deus, que viria para salvar o mundo, os gentios. Então aqui, agora no versículo 6 e 7, ele fala qual é a condição do mundo, qual é a condição dos gentios. Quem era o gentio? Gentio é todo aquele que não era judeu. Olha qual que é a condição do mundo. Então vamos ver se vocês são espertos. Vamos ver se vocês pegam aqui a diferença do que eu li aqui embaixo, a partir do versículo 18, do que está escrito lá no versículo 6 e 7. Existe uma diferença aqui. Olha a condição do mundo, versículos 6 e 7, que diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, aqui está falando de Jesus, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança um povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos. Qual que é a condição do mundo, do povo gentil? Eles estão o quê? Cegos, não é? Eles estão cegos para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eles estavam cegos, né, e em cativeiro, né? Eles estavam presos. Essa é a situação do mundo. Mas agora, vai comigo no capítulo 30. Vamos ver a condição de Israel. E aí você me diz, quem é que estava pior? Os gentios ou os israelitas?
Capítulo 30, versículo 9 e 11. Então, o mundo estava cego, por causa da cegueira, cativo. Mas olha Israel, Isaías 30, versículo 9 e 11, diz assim: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizais, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Agora, aqui qual é a condição de Israel? Olha só, o que eles estavam aqui? Cegos e quem não ouve está o quê? Surdo. Quem estava pior, o mundo ou Israel? O mundo estava cego, mas não estava surdo. Israel estava cego e surdo. E olha só, é interessante aqui que você vê, que até eles saberem, isso aqui é o que os israelitas estavam falando com Isaías, porque Isaías estava pregando a palavra de Deus, e eles falavam, Isaías, pare de falar o que Deus está falando, fala o que a gente quer ouvir. Nós não queremos um pastor, a gente quer um coach. Tira o pastor Marcos e traz o Tiago Brunet. A igreja vai crescer, vai encher. Fala o que a gente quer ouvir. Olha, engana a gente porque a gente gosta. Não tem um ditado assim brasileiro? Fala, me engana que eu gosto. É exatamente o que está escrito aqui. Essa era a condição de Israel, querido. E é por isso que eu estou pregando aqui, querido, porque, olha, ainda nós estamos em melhor condição do que os israelitas. Eu espero que se hoje vocês ainda não veem, que pelo menos vocês escutem, porque se vocês hoje escutarem a palavra de Deus e creem no nome do Senhor Jesus, hoje a cegueira vai cair. Eu espero que vocês deem ouvido e não andem como surdos. Amém. Porque a condição dessa nação era terrível. É assim. Como é que eu posso ver como eu estou vivendo minha vida? Em quem você confia? Você confia no dinheiro que você investiu? Na sua aposentadoria? Na casa que você construiu lá no seu país? Na fazenda que você preparou para quando chegasse a sua velhice? Você está confiando a sua vida nas coisas temporárias? Ou você está construindo no céu? Na sua vida? Cuidado. Cuidado, querido. Olha o versículo 20. Volta comigo lá em Isaías 42, versículo 20. Versículo 42, vamos continuar nossa mensagem. Lá a gente vai ver que apesar das muitas revelações, Deus revelava muita coisa para Israel, né? Olha só, tinha profeta, tinha revelação, né? Tinha muita revelação, eles ainda assim continuavam o quê? Cegos e surdos e não obedeciam à missão de Deus. Olha só o versículo 20. Tu vês muitas coisas. Do que ele estava falando aqui? Entenda uma coisa, que é uma conversa espiritual. O que Israel havia visto até então? Eles viram Deus derramar as pragas no Egito. Eles haviam visto o mar vermelho se abrir para que eles atravessassem terra seca. Eles viram o maná cair do céu todos os dias durante 40 anos que eles andaram no deserto. Eles viram Deus derrotando os inimigos na terra de Israel, entregando nas mãos deles cada uma das cidades que Deus havia prometido. Eles viam as bonanças, né, e a prosperidade. Né? A gente lê a história. Não, tem hora que eu oro e falo assim, ô Senhor, me dá um pouquinho da unção de Jacó. O problema é que a unção de Jacó é só dele, não é minha. Né? Mas eu falo assim, olha só, né, o sogro lá enganava ele, mas no fim quem se dava bem era Jacó. Né? O cara falava assim, não, você só vai ficar com as ovelhas pintadas. Aí só nascia ovelha pintada. E não tinha ovelha pintada, porque o sogro era esperto. Ele falava para os filhos assim, ó, vai lá e tira todas as ovelhas que tem marca, que tem pinta, tira tu, deixa só a ovelha branquinha. Ele fala assim, cara, não vai nascer nenhuma pintada. Aí misturava lá branquinha com a branquinha e nascia a ovelha pintadinha. Vai entender. Isso é genético ou é Deus? Aí fala, não está muito pintada, agora é listrada. Aí nasceu a ovelha zebrinha. Não tinha jeito.
Se o cara falasse assim, agora só a ovelha de 3 pés que vai ser sua, eu tenho certeza que Deus só ia trazer a ovelha de 3 pés. Porque é Deus, querido, é em Deus que nós temos que confiar. Não nos olhos, não nas coisas que passam. E é isso que aqui ele está mostrando, né? Essa gente tinha muita revelação, eles viam muitas coisas, mas eles não viam nada no fim, eles não conseguiam entender, porque eles não tinham o ouvido aberto, ou seja, eles tinham uma fé sem obra. Esse versículo 20 é a descrição. Poxa, na escola dominical nós falamos isso. É a descrição do livro de Tiago. Você já liu Tiago? Qual é o tema do livro de Tiago? Fé sem obras é morte. É assim. Era um povo que dizia que tinha aliança com Deus, disse que acreditava em Deus, mas não tinham as obras da fé. Não confiavam em Deus, não viviam com Deus, não praticavam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que ser vivida e praticada diariamente, todo dia. Se você não ouve a Deus, você não vai ver o que Deus está fazendo. Olha a segunda parte aí dessa passagem que estamos pregando. A segunda parte vai do versículo 21 ao versículo 23. Ele vai mostrar para a gente aqui que a libertação não chega porque eles não dão ouvido à palavra de Deus. Ou seja, não há salvação para quem não ouve. E aqui de novo, ouvir não é só escutar. É receber e praticar em obediência. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz: e a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí tem gente que fala assim, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é o que está escrito lá, você pode conferir. Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. O que isso quer dizer? Por que aí a preposição não é a palavra, e sim pela palavra? Porque não basta só ouvir o que Deus está falando. Não basta só ouvir a Bíblia no áudio. Não basta só ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir Deus falando através da palavra com você. Por isso que lá, você pode conferir Romanos 10, 17, lá está escrito exatamente o que eu disse para você. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos salva, ela nos lava, ela nos limpa. Quando Deus fala com a gente através da sua palavra, Ele muda a nossa vida. Você hoje vai ouvir o que Deus está falando, vai colocar em prática o que Deus está falando, porque senão não adianta nada, não há salvação, não há libertação. O povo de Israel não seria libertado, eles não deixariam de cair nas mãos da Babilônia. Por quê? Porque eles não deram ouvido. Quem não ouve o que Deus está anunciando, não põe em prática o que Deus está anunciando, está fadado ao castigo. Foi exatamente o que aconteceu. Eles ficaram presos na Babilônia 70 anos, sofrendo, morrendo, sendo consumidos. É triste, é horrível a história de Israel durante aquele período de tempo. Foi o pior tempo de Israel. 70 anos, terríveis, terríveis. Querido, uma das maneiras de Deus demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu domínio, é através das leis que Ele dá ao seu povo, através da palavra de Deus. Quando Deus deu para Israel todas aquelas leis, aquilo não foi à toa, querido, aquilo foi uma demonstração de amor, de cuidado de Deus. Quando Deus falou, olha, não come carne de porco, não come camarão, não come esses bichos, eles são imundos. Por que Ele dizia isso? Hoje a gente fala assim, que bobagem, para quê? Para a gente hoje, porque hoje nós temos inspeção da carne, nós temos como conservar a carne na geladeira, nós temos criação para evitar enfermidades. Naquele tempo não tinha nada disso, querido. Não tinha nada disso. E essas carnes, se elas não são inspecionadas, se elas não são bem conservadas, elas são perigosíssimas para a saúde de uma pessoa. Eu sei que se você estudou no pré-primário aqui, o primeiro grau, você deve ter aprendido a respeito disso. Eu me lembro quando era menina, a gente até na escola, via lá aquelas imagens feias da carne de porco, aquelas bolinhas brancas, eles falavam, você comer isso, nasce uma minhoca lá no seu cérebro, botava um medo da gente danado, tem que cozinhar bem, porque essa é uma realidade. Porque o porco,
da roça é uma delícia, mas o porco da roça, se ele não for bem cuidado, ele pode ter essa doença. Se a carne não for inspecionada e você comer, você morre. Cresce um verme no teu cérebro. Alguém que já teve lombriga? Você lembra disso? Hoje em dia já não dá mais, mas no nosso tempo dá. Eu tive. Me lembro quando eu era menina, assim, você estava no banheiro, eu falava, você está minhoca, sai de dentro de mim. Já teve? Ninguém quer falar, né? Alguém já teve lombriga aqui? Já, né? Tá vendo? Tem. A maioria do povo que teve, não, vocês vieram da roça, não foi? Ué. Por quê? Porque na roça as coisas são mais naturais, mas na natureza existem perigos. Hoje a gente morre de câncer, de outras coisas, né? Antes a gente morria de minhoca, né? De verme. Hoje, né? Hoje eles injetam um monte de porcaria no bicho, ele não tem essas enfermidades, mas mata a gente de outro jeito. Verdade. Por que Deus mandava o povo não comer destas coisas? Porque naquele tempo, que nós estamos falando de 6.000 anos atrás, quando Deus estabeleceu as suas leis, ele não havia nem muito conhecimento a respeito de higiene. Imagina se comessem esse tipo de comida. 6 anos de idade, já morria todo mundo. Não tinha humanidade na Terra. A lei foi para proteger, foi amor. E até hoje a lei do Senhor, a palavra de Deus, é para nos proteger. Tem gente que fala, não, Deus é uma coisa sem graça, tira a graça da vida da gente, já não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Querido, Deus só está dizendo para você o que não pode, o que te mata. O que te leva para o inferno, para a eternidade. Ele não está querendo acabar com sua fome, pelo contrário, ele está querendo te dar a vida eterna. Ele está querendo te dar uma alegria eterna, um prazer eterno. Se você só quer o temporário e não se importa de passar a eternidade da sua vida no inferno, tudo bem, aproveita então as paixões temporárias, mas olha, eu vou dizer, vai durar muito pouco, porque perto da sua vida, que pode ser talvez, aí se você for um cara muito saudável, uns 100 anos, agora conta quanto tempo tem a eternidade. Então você decide qual é a troca que você quer fazer. E olha, eu vou dizer para você, você pode viver os 100 anos aqui na Terra, na presença de Deus, com muita alegria no coração, sem precisar do pecado para você trazer satisfação para a sua carne, porque há muita satisfação e muita alegria na santidade de Deus. Para aqui e para agora. Tem. Aqui tem. É assim, olha só. Né? O versículo 21, ele diz, o Senhor se agrada dele, né? Por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Olha só, o que Deus está falando em outras palavras aqui? Deus se agrada da obediência. Olha, o amor de Deus ele se agrada quando a gente obedece. Quando ele dá a palavra dele, né, para que a gente viva bem. E quando a gente vive de acordo com o que Deus deu para a gente, ele se alegra, né, ele se sente feliz e assim ele nos recompensa. Mas a nossa condição pecaminosa, né, e rebelde, como era de Israel, né, faz com que a gente despreze as coisas de Deus, despreze a lei. A gente não consegue entender que a intenção de Deus é realizar seus propósitos, as suas bênçãos nas nossas vidas através da sua palavra. Deus quer te abençoar. Alguém quer ser abençoado por Deus aqui? Amém, Amém, querido. Obedeça a palavra. Obedecer a palavra traz bênçãos sem limites sobre a sua vida. A palavra de Deus, quando Deus estava anunciando a aliança com Israel, lá em Deuteronômio, ele falou assim, olha, cuida de fazer estas coisas, dá ouvido à minha lei, segue os meus mandamentos e as minhas bênçãos correrão atrás de você. Já pensou? Você fala assim, não quero bênção não, mas aí Deus fala, não, mas eu vou te abençoar. Não, mas eu vou. Não, mas eu não estou querendo não, mas ela vai te alcançar. Porque a Bíblia diz isso, que ela corre atrás da gente, ela nos alcança. Amém. Mas olha interessante, eu não estou correndo em direção da bênção, eu estou correndo em direção a Deus. Quando eu corro em direção a Deus, Deus manda as bênçãos me alcançar.
Quando eu mudo o foco, quando eu deixo de pegar o que é importante, o que é certo, que é andar com Deus, de cumprir a missão dele, em vez de eu correr naquela direção, e eu começo a correr na outra direção, eu falo assim, ali tem bênção, eu vou lá atrás da bênção. Hoje tem não sei fulano ali, não sei aonde, eu vou correr atrás da bênção. Quanto mais você corre em direção da bênção, mais longe você fica dela. Porque a bênção te alcança quando você busca a Deus. Amém. Glória a Deus. Você não precisa buscar a bênção. Deus está buscando você para te abençoar. Quando você busca Ele. É assim. Vai ser, essa é a nossa condição. Olha o versículo 22. Versículo 22 relata a condição da humanidade. Infelizmente, a nossa condição não é boa. Olha só. Porque é isso que Deus está falando. Versículo 22 ele diz, mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão lançados em cavernas, escondidos em cárceres. São postos por presos e ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz restitui. Primeira condição do ser humano. Ele está preso, ele está cativo, ele está saqueado, roubado. O pecado, querido, destruiu sua vida, te pôs em prisões. Você está preso, você não consegue ser livre se Jesus não te libertar. Só há liberdade em Cristo, querido. Senão você é escravo do pecado. Eu tenho meu livre-arbítrio. Você tem seu livre. Você consegue decidir se já vai para o céu ou para o inferno? Você não decide nada, querido. Quem decide é Deus. Esses dias, eu não sei nem se eu gravei. Eu vi um post, eu falei, gostei. Eu ia postar na igreja, mas coisa da igreja, mas eu esqueci. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu salvei nas minhas fotos aqui, eu falei, vou mostrar. Aí eu estava me preparando essa mensagem aqui, eu falei, quem sabe? Vamos ver se foi aqui. Eu troquei meu telefone, está aqui. Aqui fala assim, estava em inglês, por isso que eu não postei, eu queria passar para português. Ele diz assim, Deus escolheu Noé, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu José, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Josué, Deus escolheu Davi, Deus escolheu todos os profetas, Deus escolheu os 12 apóstolos, Deus escolheu os 72 discípulos, Deus escolheu a Paulo, mas de alguma maneira a gente pensa que foi a gente que escolheu Deus. Amei esse post aqui. A gente pensa que é a gente que escolhe a Deus, querido. É Deus que nos escolhe. Se hoje você está aqui, se hoje o seu coração está se quebrantando, você diz assim, eu creio, foi porque Deus te escolheu. Quem é você para achar que você pode escolher a Deus, querido? É Deus que nos chama, é Ele que nos escolhe. A gente pensa assim, eu aceitei Jesus. Graças a Deus, querido, que foi Ele que nos aceitou. Amém. Aí você fala assim, eu amei a Jesus. Aí Ele diz, eu te amei primeiro. É Ele. Quem somos nós? Que arrogância. Olha a segunda, ainda no versículo 22, aqui qual é a segunda condição humana que a gente vê aqui nesse versículo? É que nós somos perseguidos, nós estamos abandonados. O homem, por natureza, ele é inimigo de Deus, querido. Você não nasce amigo de Deus. Ninguém está aqui porque gosta de Deus. Não, a gente odiava a Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos salvou, querido. Porque nós somos naturalmente, a nossa natureza é ser inimigo de Deus. Não sou eu que estou falando isso, não é o pastor Max. É a palavra de Deus. Vai comigo em Romanos capítulo 5. Vai ver isso na Bíblia. Romanos capítulo 5. Versículo 10. Olha só, estou falando, a gente fica ouvindo tanta bobagem dos cultos, sendo enganado por essas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas leem versículos bíblicos isolados, fora do contexto e fora da doutrina bíblica, e enganando as pessoas, e você acha que está no caminho da salvação, e você no fim vai porque se nós, sendo inimigos, qual é a condição do homem? Inimigos. Fomos reconciliados com Deus. Quem que Deus reconciliou com ele? Os amigos ou os inimigos? Inimigos.
Ah, foi eu que busquei a Deus e eu me tornei amiguinho de Deus. Não, querido, Ele te salvou quando você ainda era inimigo dele. Não foi você, foi Ele. Olha só, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa linda que ele está dizendo para a gente. Se a gente, sendo inimigo de Deus, Deus ainda olhou para a gente com misericórdia e foi lá e nos salvou, nos reconciliou, nos chamou para o relacionamento com Ele, então a gente não precisa ter dúvida de que Ele vai levar a gente para o céu, que a gente vai ser salvo, que Ele vai dar para a gente a vida eterna, porque se quando a gente era inimigo, Ele já chamou a gente para um relacionamento, agora que a gente já tem um relacionamento com Ele, agora que eu já faço parte da aliança através de Jesus Cristo, eu não preciso mais preocupar, porque Ele vai mesmo me levar para o céu. Está querendo te dar garantia aqui. Fica tranquilo, né? Se você se entregou para Jesus, se a sua vida é dele, se ele te resgatou do pecado e mudou o teu coração, você hoje é uma nova criatura, querido, ninguém pode te roubar das mãos de Jesus. Amém. Vai ainda em Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Olha só. Se você ainda fala assim, ah não, pastor, mas o senhor só leu um versículo. Não, então vamos ler mais. O contexto de Romanos todinho é esse. Romanos 3, de 10 a 12. Olha só, ele diz assim: como está escrito. Olha, não foi nem Paulo que escreveu isso, já estava escrito antes na Bíblia. Não há um justo. Quantos justos tem na terra? Ok, muito bem, vocês sabem fazer conta. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Aí você fala, não, a Bíblia está errada, eu busquei a Deus. Sabe por que você buscou a Deus? Porque antes de você buscar a Deus, Deus te buscou. Quando você fala, não, mas eu amo a Deus, porque primeiro Ele te amou. Está escrito. Quantos buscam a Deus, segundo a palavra? Nenhum. E aí você fala, fui eu. Eu escolhi Deus. Orgulho, querido. Orgulho, isso é orgulho humano. Acaba com o seu orgulho de uma vez, querido. Se você tinha algum orgulho de ser crente, hoje perde todo o seu orgulho. Seja humilde. Você só é crente, querido, pela misericórdia de Deus. Porque Deus olhou para você e falou assim, vou salvar aquele desgraçado. Aí hoje você já não é mais desgraçado. Agora você tem a graça. Desgraçado não é palavrão. Desgraçado é sem a graça. Quando você é salvo, agora você deixou de ser desgraçado para estar cheio de graça. Amém. A nossa condição é de um desgraçado. Olha só, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Para que você servia para Deus? Muito bem. Crente inteligente aqui. Saudável, maduro. Você está entendendo? Tem gente que acha assim, não, eu posso ajudar a Deus, a minha vida não vai ser. Tem gente que fala assim, se eu sair dessa igreja, a igreja acaba. Quem será? Não. Se eu não cantar mais no louvor, né? Se o vídeo falar assim, não toca mais bateria. Agora o pastor vai ver. O que você era? O que você era, o Vitor? Você era o que, segundo a palavra aqui? Inútil. Se o pastor mais falou também, não prega mais naquela igreja. Não, o povo não me dá valor, ninguém me ouve, eu pus mensagem, o povo não vem na igreja, eu não vou mais pregar o evangelho, eu vou viver a minha vida, vou ganhar meu dinheiro, vou ficar aí me dedicando, sofrendo. Quem eu era? Inútil. Quem sou eu, querido? Eu tenho que entender que eu poder estar aqui, o Vitor poder servir, tocar bateria, você poder servir, ajudar no café, você poder vir aqui cantar louvores a Deus, é um privilégio. É um privilégio, querido. Essa é a nossa vida. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Tem isso na sua Bíblia, querido? Está escrito isso na sua Bíblia? Por que a gente passa anos acreditando no contrário disso? Está escrito. Volta comigo lá em Isaías 42. Olha só, o versículo 23 diz,
Agora aqui ele faz, né, o que às vezes a gente faz quando está assim, como eu falei, Deus tem um senso de humor maravilhoso. E aqui agora ele faz o que a gente chama de uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que não precisa de resposta, porque a gente sabe a resposta. Né? Tá ali. Olha só o que ele diz: quem há entre vós que ouça isto e atenda, e ouça o que há de ser depois? Qual que é a resposta? Quem? O povo rebelde, um povo que não obedece a Deus, o povo que não dá valor à aliança. Amém? Não valoriza a Deus, não ouve a Deus. É assim, não vai. E olha só, o finalzinho agora, versículo 24 e 25, ele termina agora mostrando para a gente agora que Israel é o exemplo para nós como o resultado de quem não se arrepende. Olha o que vai acontecer com quem não se arrepende. Deus falou, Deus anunciou, Deus tentou chamar atenção, mas eles não deram. Olha só, o versículo 24 vai mostrar para a gente que quando a gente não dá ouvido, Deus vai fazer justiça e disciplina. Ele vai fazer. Olha só, versículo 24. Quem entregou Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, e não dando ouvidos à sua lei? Olha só, a contínua desobediência, que ela tem consequências sérias. Quando a gente não está obedecendo, a gente não está andando com Deus, nós teremos consequências sérias. Um Deus que ama, querido, ele não pode permitir que o seu povo permaneça no erro. A gente pensa assim, mas Deus não é amor, Deus não ia fazer uma pessoa que é amor, Deus que é amor não ia permitir acontecer essa destruição, essa matança, esse sofrimento todo. Não, é o contrário, queridos. Se ele ama, ele não ia permitir o povo continuar andando nesse caminho errado, porque ele sabia que o final dessa história seria a perdição eterna. Então, antes da perdição eterna, ele estava mandando um castigo temporário, para que durante o castigo temporário o povo se atentasse, se arrependesse e não fosse para o castigo eterno. E é assim, querido, enquanto você não vive sua vida com Jesus, vai ter consequências na sua vida, e pela misericórdia, Deus vai permitir que a gente passe por muitos sofrimentos ainda aqui nessa terra, para que a gente perceba que Ele está querendo livrar a gente do inferno. É isso que Ele está fazendo assim. É o que ele está mostrando. Quando a gente continua, não dá. Olha, aqui, querido, tem uma lição para os pais. Quem é pai aqui? Tem pai e mãe aqui? Tem. Olha, tem uma lição aqui para os pais, querido. Tá aqui, ó. Se você é pai, não é só pai, professor, se você for pastor, né, para a igreja, que a igreja também, né, é assim, que a igreja que se importa com as pessoas que estão debaixo dos seus cuidados, o pai que se importa com seus filhos, os professores que se importam com seus alunos, ele disciplina. Disciplina é amor. Tem pai que fala assim, não, eu sou moderno. Eu agora eu dou liberdade. Eles precisam aprender a lidar com essas coisas. Deixa o seu filho na mão dele mesmo, você vai ver que monstrinho que você vai criar. A palavra de Deus diz que o coração do homem engana. Não, eu quero que meu filho expresse suas emoções, o seu coração. Coitado de você, que tristeza vai ser sua vida, falência da sua família. Aqui, ó, o próprio Deus, que tem todo o poder, que criou todas as coisas, não deixa a gente ao léu. Não deixa a gente sem correção e sem disciplina. Quem é você para achar que seu filho não precisa? Não, eu nunca vou dar uma palmadinha no seu filho. Coitado do seu filho, tem dó dele, vou orar já por ele. Quem sabe Deus não arruma outro pai ou outra mãe para ele. Um pai que ama, corrige. A Bíblia diz que a vara faz parte da correção. Fustigar a carne. E é por isso que Deus já deu a gente assim um lugar mais acolchoadinho. Acho que Deus não fez tudo perfeito. Não é para você bater no rosto, seu menino, dar pancada na orelha dele. Tem um lugar certo. É por isso que ele não manda usar a mão, ele manda usar a vara. Não usa sua mão, usa a vara. Ó. No lugar certo. Para não virar violência, não virar espancamento, não virar depósito da nossa ira, e sim correção para mudar a vida do nosso filho. Não tem dó.
Acabamos de cantar parabéns aqui para Angelina, é lindinha, mas se papai e mamãe amam a Angelina, a hora que ela come, que apronta aquela ali, hein? Vamos começar a aprontar, arruma o chinelinho, a varinha e olha lá no acolchoadozinho, assim, tipim, deixa eu chorar e fala para ela, tem que fazer a coisa certa. Fica tranquilo, depois quando faz prato lá, ri de novo. A gente canta parabéns, faz um bolo, dá presente, fica tudo feliz. Você não perde o filho por bater nele. Você perde o filho por não educar. É aqui, está a lição aqui pra gente. Deus faz isso. É assim. Abre comigo Mateus 18. Estamos chegando ao fim. Tenha paciência comigo. Mas eu não posso deixar de mostrar isso. Quero mostrar para você como é importante a disciplina na vida de um cristão, querido. O próprio Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 18. Olha só. E muita gente usa esses versículos que nós vamos ler aqui fora do contexto. Você vai se identificar aqui. Porque você já ouviu muitos versículos deste texto. Esse texto de Mateus 18 está falando da disciplina na igreja. Quando alguém está em pecado, como é que a gente ajuda uma pessoa que está no pecado no meio da igreja? Um cristão que está no meio da igreja, ou uma pessoa que parece ser cristã e está no meio da igreja, mas está vivendo em pecado, como é que a gente ajuda ela? Esse capítulo foi escrito para isso. Jesus estava orientando. Olha só como ele começa. Vou começar no versículo 11. Ele fala assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia tido perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 e buscar a que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Olha só, você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito dessa passagem aqui, até aí. Essa passagem é uma pedra no sapato de muito pastor, porque tem umas pessoas que não são crentes, não querem nada com Deus, você já chamou a atenção dela, já chamou, ela some e as pessoas acham que o pastor tem que ficar todo dia lá visitando ela, até ela se converter. Pastor, mas o senhor tem que ligar, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para mim ir lá encontrar ela uma vez e dizer que você vai ler o resto. E falar para ela do erro dela. Aí ela diz assim, se ela não te ouvir, você chama agora mais outro com você, ou mais de um com você, e fala com ela de novo, segunda vez. Se ela não te ouvir, você leva ela diante da igreja e fala com a igreja inteira o problema dela. Se ela não ouvir, você põe para fora. É lindo! Tem que ter a música, né? Deixou as 99 e foi buscar a perdida. Olha só, isso aqui está dentro do contexto da disciplina. Continua, não acabou. Eu só parei aqui porque muita gente só para aqui e aí a mensagem fica lindíssima. Fora do contexto. Olha o contexto. Continua, versículo 14. Assim também, olha, assim também o quê? Assim como essa história que a gente acabou de contar, que Jesus deixou as 99 para buscar a ovelha perdida, assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso que ele ensina a gente a disciplinar. Ora, olha só, está ensinando a igreja, porque agora quem faz isso não é Jesus, é a gente. Ora, se teu irmão pecar, ele está falando com o pastor ou está falando com a igreja? Ele não falou assim, ora, se a tua ovelha, se ele tivesse falado se a tua ovelha, ele está falando com quem? Mas ele falou teu irmão, com quem ele está falando? Com a igreja. Então esse papel não é só do pastor, esse papel é da igreja inteira. Olha só, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não é para colocar na oração, ai Senhor, por quê? Não. Vira fofoca na oração. Não. Ele está rebelde. Não. Você e ele só. É o primeiro passo. Qualquer um, você vê um irmão pecando, né? Ai, pastor, você não sabe quem eu vi sair do motel agora com uma mulher que não era dele. Não. Fofoca de novo. Você e o seu irmão só. Está aí, assim, só. Se te ouvir, o que significa? Ele creu no que você falou, ele vai obedecer, ele vai deixar o pecado, é isso, ouvir é isso. Ganhaste o teu irmão. O que você fez? Você salvou a vida
dele. Isso significa que ganhar um irmão. Você salvou a vida dele. Mas, se não te der ouvir, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra, aqui a gente dá conselho segundo a palavra, não é o que a gente pensa, seja confirmada. Olha só. Então, se no primeiro passo não deu certo, aí você vai chamar 1 ou 2 pessoas da sua confiança e vai lá ter a mesma conversa com essa pessoa pela segunda vez. Vamos lá, versículo 17. E se não as escutar, diz eu à igreja. Agora também não é sair fazendo fofoca contando a igreja na hora do café. Não. É por isso que a gente tem reunião. A gente pede uma reunião da igreja, uma reunião disciplinar, e a gente vem e apresenta o problema diante de toda a igreja. É assim que se faz. Aí o que a igreja faz? Olha só. E se não te escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, aí agora a igreja toda vai falar com ele. Considera-o como um gentil e publicano. Quem é o gentil e publicano? É alguém que não tem uma aliança. Ou seja, você não manda ele para fora da igreja, você manda ele para fora da membresia, da aliança. Essa pessoa aqui, ela na verdade não tem uma aliança com Jesus, ela não é salva. Um salvo, ele se arrepende dos seus pecados. Um não salvo, ele não encontra arrependimento. Olha só que interessante, olha só, você também já deve ter escutado o versículo seguinte, também fora do contexto. Diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aí tem um monte de crente que fica aí, Senhor, eu ligo aqui agora na terra, né, a compra dessa casa, aí eu ligo agora a conquista desse negócio. Essa passagem está dentro de que contexto? Disciplina de um pecador que não se arrepende. É só. Não adianta ligar mais nada, nada disso vai ficar ligado lá no céu. E mais nada vai ser desligado do céu. Aqui Deus está falando como é que trata. Com uma pessoa não arrependida, se ele um dia foi batizado e se ligou à igreja, porque a gente fez um batismo diante do Senhor, ligando ele na aliança, e ele não faz parte da aliança, a gente vem e desliga ele da aliança, e Deus falou, fica tranquilo, porque ele não vai entrar no céu não. Se você desligar ele aí, depois da disciplina, aqui também ele não entra, ele está desligado também. Viu o contexto dessa passagem? Você já deve ter ouvido isso aqui fora. Acho que você nunca deve ter ouvido dentro desse contexto. Acho que é a primeira vez que eu prego nisso aqui. Esse é o contexto. A igreja deve disciplinar. Os pais devem disciplinar. Deus disciplina por amor, para salvar uma alma. É isso. E olha só, versículo 25. As consequências do pecado contra Deus. Aqui agora, quando a pessoa não arrepende, volta comigo lá para a gente terminar Isaías 42, o último versículo. Aqui ele mostra as consequências de quem não se arrepende, de quem não volta atrás, de quem não dá ouvido. Versículo 25. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, porém nisso não atentaram. E olha só, se você não atentou nem no momento da dor que acontece, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Tem jeito. É assim, querido. Querido, a ira de Deus, aqui a gente vê duas coisas da ira. Primeiro, a intensidade dela, ela é feroz, ela é terrível. Você não quer cair na mão de um Deus irado, a palavra de Deus diz isso. Né? E aqui ele fala, né, que quando a gente se torna insensível à disciplina, né, não tem jeito, não aceita, o fim é a perdição. É isso, você tem um filho que não aceita a disciplina, você tem um problema grande na sua mão, querido. Você vai ter muito trabalho com ele, porque agora você vai precisar de mais ajuda. Porque uma pessoa que não aceita a disciplina vai queimar no inferno. Não tem jeito, não tem outro caminho. Traz sobre si a ira. É terrível. A gente vê aqui alguns motivos nessa passagem que Deus se ira contra a gente ou contra o seu povo. Só para a gente encerrar, aqui ele mostra que o primeiro motivo que Deus se ira com a gente é quando a gente recusa a ouvir e ver a verdade.
Segunda coisa que leva Deus a se irar contra a gente é quando o povo não age como o seu servo Jesus e não age como mensageiro. Deus se ira. Terceiro, Deus se ira quando o seu povo se recusa a observar todas as coisas que Deus tem feito por eles. Deus tinha feito muitas coisas para essa nação e eles se recusaram a ver. Deus se irou. E finalmente, Deus se ira quando o seu povo se recusa a aplicar a sua grande e gloriosa lei. Quando você não aceita a correção, não aplica a palavra de Deus, Deus se ira contra você. Eu encerro fazendo a leitura de Provérbios capítulo 1, versículo 22 a 33. Quero deixar isso com você. Se você quiser ir comigo, nessa última leitura nós vamos encerrar. Provérbios 1, 22 a 33 diz assim: Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Só para você entender aqui, simples não é uma pessoa que vive uma vida simples, querido. Aqui a palavra simples significa o ignorante, a pessoa que não tem entendimento, a pessoa que ignora. Né? Então, para entender um português mais claro para a gente, esse versículo 22 pode começar a ser lido assim: Até quando, ó ignorante, amareis a ignorância? Continuar ignorante. Ele diz: E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, ou seja, esse povo que anda na carne. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples ou dos ignorantes os matará, e os desvaros dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Minha oração é que hoje você dê ouvido à palavra de Deus. Que você abra o teu coração para obedecer a Deus. Porque a esse Deus vai trazer a salvação. A esse Ele vai dar o seu suprimento. A esse Ele vai dar a sua proteção. A esse Ele vai dar a vida eterna. Mas aquele que permanecer cego, surdo, duro, desobediente, o futuro será terrível. E eu espero que não seja a condição de ninguém neste lugar. Por isso que hoje eu encorajo essa igreja a dar ouvido a Deus para ver as maravilhas que Ele tem feito em nosso meio. Quem prestou atenção no ano de 2023 pôde observar como Deus fez crescer a nossa igreja. E eu não falo só em número, mas em maturidade espiritual. Esse ano foi um ano que a igreja alegrou muito meu coração por ver maturidade espiritual na vida de muitos irmãos. Mas ainda há espaço para todos nós melhorarmos, crescermos e nos tornarmos mais maduros. Para que nós sejamos servos comprometidos com o Senhor, com a obra do Senhor. Que a gente entenda que levar o Evangelho de Jesus é um privilégio para poucos, só para aqueles que Deus escolheu e chamou para serem salvos e entrar nos céus. Quem fica com a boca fechada não entra no céu. Essa é uma realidade que a palavra acabou de deixar aqui para a gente. O que foi que a nação de Israel fez? Ela se calou. Ela não mostrou a glória de Deus ao mundo. Porque Deus chamou a nação de Israel não para que fosse a única nação salva, mas para que ela mostrasse a grandeza de Deus a todas as nações da terra. E todos pudessem ser salvos pela grandeza de Deus. Então não seja você a nação de Israel, e sim um filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro e eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, trazendo a convicção do Espírito. Senhor, que o Senhor não nos impeça de falar de Jesus Cristo. Pai, todos aqui, Senhor, têm uma voz.
Ninguém nessa igreja, graças a Deus, Senhor, tem a deficiência física, Senhor, e não pode falar. Nós podemos anunciar em alta voz, Senhor, o Evangelho de Jesus. E mesmo, Senhor, aqueles que têm a deficiência física, Senhor, e sejam mudos, Senhor, até eles, pelos movimentos, Senhor, e pelos gestos, e pela linguagem de sinais, podem pregar o Evangelho. Deus Pai, e eu vejo, Senhor, Pai querido, que, Senhor, só não prega aquele que não tem uma aliança contigo, Senhor. Por isso, hoje, Senhor, eu peço, Senhor, Pai querido, que se alguém tem andado na igreja, mas não tem vivido numa aliança contigo, hoje o Senhor venha trazer uma nova vida a essa pessoa. E, de fato, a salvação, porque o salvo proclama a sua fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. Senhor, nós queremos viver uma fé viva neste lugar. Ajude-nos, Senhor, a mostrar o teu amor às pessoas que estão ao nosso redor, de levarmos a mensagem da salvação, o consolo do Senhor a toda criatura sobre essa terra. E que o Senhor possa ter a liberdade de fazer a obra, de convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo, dando-nos a tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Cláudio.